Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você investe ou investiria na criptomoeda, no famoso Bitcoin? Então nesse vídeo eu quero te mostrar e mudar a sua ideia do porquê você deve ter um cuidado e um certo controle na hora de investir numa criptomoeda, investir no Bitcoin. Até porque, na minha opinião, é a maior burrice você investir em um ativo sem conhecê-lo, né? Sem você conseguir explicá-lo, podemos colocar assim. Então, antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e solta a vinheta. Primeiramente, vamos entender o que é esse Bitcoin, tá? O que é uma criptomoeda? Basicamente, a criptomoeda é uma moeda sem lastro governamental. Então significa que basicamente o quê? Que a moeda que tem um lastro governamental, ela segue um país, tá? Ela segue um governo. Então, como a gente tem o real, que ele segue o Brasil, né? Então o real ele vai seguindo conforme o nosso país cresce ou o nosso país piora, ele vai acompanhando a cotação, né? Então não só conforme o país cresce, mas conforme o país ele cresce em relação a outro. Então a gente tem assim, que o real ele se desvaloriza perante ao dólar. Por quê? Porque os Estados Unidos vem uma crescente muito alta que o nosso país, Brasil, não está acompanhando. Então o dólar ele vem se valorizando cada vez mais porque a gente tem o real perdendo valor, o Brasil perdendo a força perante aos Estados Unidos. Então ter uma moeda com lastro governamental é isso, é a moeda que acompanha um país, tá? A moeda ela segue o fator de que o país está crescendo, o país está piorando em relação a outro país, enfim, ela vai ter esse acompanhamento. Já na criptomoeda, tá? Se a gente coloca não só Bitcoin, a gente coloca Ethereum, Litecoin, as vários tipos de criptomoeda, ela não segue um governo, tá? A gente pode colocar até que o contrário, né? Basicamente ela vai acompanhar conforme as moedas dos países desvalorizarem, piorarem e muito mais os investidores colocarem seu dinheiro no Bitcoin, aquela moeda vai se desvalorizar, tá? Então o criptoativo ele tem um padrão de valorização e desvalorização diferente de uma moeda tradicional, como o dólar, real, euro, enfim, tá? Ou seja, ninguém consegue colocar um valor, ninguém consegue impor um valor ao Bitcoin. Assim como o Brasil, né, o Banco Central do Brasil, ele consegue fazer umas medidas governamentais para supervalorizar o nosso real ou desvalorizá-lo, o Bitcoin não consegue ser feito isso, tá? Porque ninguém tem esse controle, ela é uma moeda virtual. Então ninguém tem um controle sobre a internet do mundo, né? Então, por isso que ela é muito livre. E aí, muitos falam que ela é uma moeda do futuro, porque ela não está vinculada a nenhum país, a nenhuma organização governamental. Então as moedas elas não são ativos de valor, tá? Então as moedas elas não seguem uma valorização pré-determinada. Quando a gente aposta numa moeda, a gente está apostando num ativo de dependência, tá? Ativo de dependência é o que? É um ativo que depende da valorização de um país ou da valorização desse país perante ao outro, assim como o dólar valoriza perante ao crescimento dos Estados Unidos conforme os outros países ficam para trás, tá? Então a gente basicamente, quando a gente investe numa moeda, seja moeda normal ou moeda criptomoeda, né, moeda que digamos que é a moeda do futuro, a gente está apostando o nosso dinheiro, hein? Então a gente não tem como prever, né? A gente está apostando o nosso dinheiro. E quando a gente aposta o nosso dinheiro, a gente não está fazendo investimento de valor, né? Porque um ativo de valor é basicamente quando a gente consegue prever como é que vai ser a valorização desse ativo. Um exemplo bem claro são as ações, né? Ações nada mais são do que empresas. Então quando a gente investe numa empresa, a gente consegue olhar como é que está o lucro dela, como é que está o endividamento, como é que está a criação de mercado, cliente, a formação dessa empresa por inteiro, e a gente consegue prever que essa empresa, se ela teve um crescimento muito grande com o passar dos 5 anos anteriores, a gente consegue entender que o crescimento dela pode acompanhar no futuro, com base no quê? Dos lucros que foram reportados anteriormente. Então a gente consegue ter uma previsão, e por isso que eu falo que são ativos de valor. Quando a moeda não é um ativo de valor, a gente não tem essa previsão, tá? A gente está apostando o nosso dinheiro. Eu costumo falar que moeda nem é um investimento, a moeda é mais uma especulação financeira, porque a gente vai realmente apostar o nosso dinheiro esperando que aquela moeda que a gente investiu vai se valorizar em 2, 3 vezes. Então a gente não consegue prever quanto que o dólar vai estar daqui a uma semana, a gente não consegue prever quanto que o dólar vai estar daqui a 1 ano, 5 anos, isso é impossível. Agora nas ações a gente consegue ter uma ideia melhor de quanto que as ações elas podem se valorizar, quanto que a empresa pode crescer com base nos fundamentos anteriores. Então por isso que a gente fala que são ativos de valor
valor, e as moedas não têm isso. As criptomoedas, principalmente, são ativos de menos valor ainda, que a gente não, como elas não têm dependência de nenhum país, a gente não consegue entender como é que foi a valorização passada delas. A gente estima que pode ter acontecido por uma crescente de investidores, tá? Então, muito investidor investindo nessa moeda fez ela se valorizar, né? Aumentou a oferta e a demanda, basicamente isso, o básico de economia, né? E a gente pode ver uma valorização a partir disso, e também a gente subtrai muito que a valorização de uma criptomoeda vem a partir de crises mundiais, né? Porque já se mostrou que algumas crises, como a crise do Covid e a crise de outros países, fez uma valorização dessa moeda, já que os investidores tiravam dinheiro do real, do dólar, e colocavam em Bitcoin, né? Então eu acho que a crescente de uma criptomoeda vem muito da demanda que é ofertada do mercado sobre essa moeda, né? Então, quanto mais pessoas investem nessa moeda, ela tem a tendência de valorizar, e é muito especulativo, a gente não consegue prever quando as pessoas vão investir nessa criptomoeda ou quando vão tirar o seu dinheiro. O fato de eu não gostar e não investir em criptomoeda vem basicamente de a gente não conseguir analisar essa criptomoeda. Então, quando a gente não consegue analisar a criptomoeda, é que nem eu estou falando de ações, a gente consegue analisar as ações, a gente consegue entender para onde que vai a empresa com base nos fundamentos anteriores, né? A gente olha os fundamentos anteriores para entender como é que vai se fundamentar as coisas do futuro, e a gente consegue entender quando que a empresa vai subir, quando que a empresa tem uma tendência de queda. Então, se a gente pegar exemplos aqui, pegar exemplos de empresas bem diferentes, né, que tiveram resultados diferentes, um resultado positivo e outra de resultado bem negativo. Então, de resultado positivo, a gente viu, pode colocar o Banco Itaú. Então, o Banco Itaú é uma empresa que vem reportando resultado anterior muito bom, né, lucro muito bom, dívida muito baixa, que consegue ganhar muito mercado. E a gente viu isso se refletir em um crescimento absurdo da empresa, tá? Tentar colocar aqui o gráfico da ação do Itaú. E por outro lado, a gente tem uma empresa que veio piorando não só seu mercado, mas ganhando mais concorrência, ou seja, ela diminuiu o seu cliente, ela foi aumentando seu endividamento, abaixando o seu lucro, que é a empresa Cielo, tá? Vou colocar o que aconteceu com a empresa Cielo. E a empresa Cielo, a gente conseguiu prever que isso poderia acontecer com ela, porque a gente olhou reflexos passados da empresa e a gente conseguiu entender que a empresa no futuro podia piorar, já que a gente está vendo essas mudanças acontecer com ela e com o mercado que ela atua de maquininhas, né? Entrando muito concorrência nisso. Então, não conseguir analisar o Bitcoin, não conseguir analisar uma criptomoeda ou uma moeda em si, é um fator que eu não gosto, e eu acho bem preocupante. Você tem que tomar um cuidado e entender que uma criptomoeda é totalmente especulativo e não é um investimento de geração de valor, a gente pode colocar assim. Uma coisa bem interessante que a gente tem que entender de uma criptomoeda que fez esse crescimento muito grande, que muitas pessoas falam: Lucas, mas investir no Bitcoin eu posso ter um crescimento muito grande, porque ele foi de míseros R$100 para R$78.000. Basicamente, se eu tivesse investido R$1.000 na época, eu teria quase 1 milhão. É muita grana, Lucas. Então, acho bem interessante a gente investir esse dinheiro. Eu já discordo, porque rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. A gente não consegue prever o que aconteceu no passado e garantir: nossa, realmente aquela ação lá valorizou 100%, ela vai triplicar de valor, né? Não tem como a gente falar isso. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Então a gente não pode se basear que o Bitcoin subiu muito no passado, né, fazendo realmente fortunas para quem tinha dinheiro alocado nele, né? Então pessoas que tinham R$1.000 às vezes conseguiram se tornar milionárias, se carregaram toda essa valorização do ativo, né? Isso somente a pessoa vendeu no final da valorização do Bitcoin, lá batendo 78 mil, 80 mil reais um Bitcoin. Então, a gente não consegue falar que a gente vai manter essa valorização daqui a 5, 10 anos, até porque a gente está vendo reflexo contrário, né? As pessoas, elas estão entendendo que o Bitcoin não tem essa valorização tão excessiva, e ele está vindo caindo, porque as pessoas estão tirando o dinheiro do Bitcoin. Hoje ele vale cerca de 38, 30 mil reais. Né? Então, ou seja, ele caiu já de 80 mil quase para 30 mil reais. Então ele está vindo de uma queda bem expressiva, tá? Se a gente colocar historicamente. Por quê? Porque a gente não consegue, as pessoas investiram no Bitcoin achando que ele ia manter sua rentabilidade, e ele não manteve sua rentabilidade, as pessoas foram frustradas por isso, e aí elas quiseram tirar o seu dinheiro do Bitcoin, tá? Então a gente não pode colocar nunca que a rentabilidade passada do Bitcoin vai se perpetuar no futuro. E pra gente fechar o vídeo aqui, eu quero que vocês entendam e reforcem isso na cabeça de vocês, é que vocês só invistam no ativo que vocês conseguem explicar, e principalmente que vocês entendam muito sobre esse ativo, né? Eu tenho certeza que
90% das pessoas que investem em Bitcoin não sabem explicar o que eu acabei de falar aqui, né? E olha que eu nem invisto em Bitcoin, eu sou uma pessoa que nem invisto, mas eu entendo muito do ativo. Ou seja, eu sou muito mais preparado para investir nesse ativo, eu consigo explicar, eu consigo falar sobre acontecimentos desse ativo e como é que ele funciona, muito melhor do que as pessoas que investem nesse ativo e nem sabem por que estão investindo, né? Já vi muita pessoa comentar comigo, pô Lucas, comecei a investir em Bitcoin. Eu falei, tá bom, me explica o que é o Bitcoin. A pessoa não conseguia falar uma frase, porque isso é muito ruim, tá? Então eu invisto em empresas, eu invisto em fundos imobiliários, eu consigo explicar como é que funciona cada empresa. Isso me garante que eu estou sabendo o que eu estou fazendo no meu investimento, né? Se a gente pegar frases de grandes investidores do passado, como Charlie Munger, Warren Buffett, Peter Lynch, todos repetem uma frase bem icônica, que é o quê? Só invista naquilo que você entende e sabe explicar. Basicamente, a gente resume como que funcionam os investimentos e como você deve colocar e alocar o seu capital, tá bem? Então, por hoje é só, tá, pessoal? Espero que vocês consigam entender como é que funciona, basicamente, por leve, como é que funciona uma criptomoeda, um Bitcoin, tá? E espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.